Salmos 23. Vamos ler todos juntos? No já, ok? Já. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E algumas versões falam vara, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar, falar com o Senhor? Amém? Eita glória, Valéria está pegando o pessoal lá atrás que tá. Aleluia. Isabelinha, vem cá. Sara, fecha a porta aqui. Isabelinha, vem aqui. Sobe aqui. Vem aqui orar pela minha vida. Isso. Você vai orar pela pregação, tá? E pelo pregador, que no caso sou eu. Tá bom? É a paz do Senhor, irmãos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por esse pastor que eu tenho, Senhor. Obrigado por a família que todo mundo tem, Senhor. Abençoe os moradores de rua, Senhor. Abençoe todos que merecem, Senhor. Abençoe minha mãe, meu pai, a mãe do Marcos, a família de todo mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado por essa pregação, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vai lá. Isso. Glória a Deus. Você pode sentar? Esse salmo, irmão, é um texto que muita gente sabe de cor. Talvez alguns tenham até sentido certo desconforto em acompanhar o texto na parede, às vezes que está tão diferente do que a gente está acostumado ali, por causa da questão das versões. Eu quero... a gente vai trabalhar cada parte e até chegar no final e tentar e pedir ao Senhor que nos oriente, que nos ensine aquilo que Ele quer trazer para nós através desse texto. O Salmo 23, ele é um salmo que ele é considerado como um salmo do rei Davi. O rei Davi, ele não é por muito tempo, acusou-se que a história de Davi era uma história mitológica. As pessoas não acreditavam que Davi realmente tivesse existido, até que depois de um certo tempo foi encontrada uma pedra com escritos a respeito da história do rei Davi. E Davi vai escrever essa poesia sobre um pastor, que é o Salmos 23. Então, a palavra pastor, ela já inicialmente vem da palavra pasto. Então, quem é o pastor? O pastor é aquele que direciona o seu rebanho para o pasto. Então, já de cara, a palavra pastor já denota e entrega para essa pessoa uma função, que é providenciar pastagens, que é providenciar alimento para o seu rebanho. Um pastor não é um administrador, apesar dele ter que ser também, mas não é a sua função primordial, como aqui não é o que acontece na igreja, eu posso te garantir, né? Mas o pastor, a função principal do pastor é pastorear, é levar a igreja, o rebanho, a encontrar alimentos e também guardar estas ovelhas. Então, essa é a função do pastor.
Então ele não é apenas um administrador, ele não é apenas alguém que gera entretenimento, ele não foi chamado para ser um showman, ele não foi chamado para isso. Alguém que chega aqui, arrebenta no altar e depois some, que a igreja ninguém vê. Tipo aquele pastor que entra por trás e sai por trás e ninguém convive com ele. O pastor, ele foi chamado para estar no meio das ovelhas, pastoreando, alimentando e também tomando contas, vigiando no sentido de cuidado. Então, esse salmo aqui, ele vai mostrar algumas ações desse pastor. Então, o que aqueles pastores, principalmente ali no deserto, ali em Israel, o que eles tinham que fazer? Eles tinham muita escassez de água, eles deveriam levar estas ovelhas a pastos verdejantes. Para esses pastos serem verdes, automaticamente, esse pasto deveria estar perto de algum lugar que tivesse água e que não era algo fácil de se encontrar. Então, esse pastor, ele deveria levantar cedo, organizar as suas ovelhas, caminhar com essas ovelhas pelo deserto e encontrar essas fontes de água e essas fontes de alimento e voltar para o seu lugar. Ele deveria fazer isso porque senão o sol intenso inviabilizaria essa caminhada, tanto para ele quanto também para o seu rebanho. Esse salmo é muito interessante porque ele demonstra e ele expressa, ele mostra o tipo de relacionamento que a ovelha tem com o seu pastor. Mais para frente, eu vou passar um vídeo bem curtinho durante a pregação, mas o relacionamento da ovelha com o pastor é algo tão intenso, às vezes você fala assim, eu perdi meu cachorro, e alguém pegou. Às vezes cachorro tem dificuldade de se adaptar com outro dono. Gato não, porque gato é um bicho sem sentimento. Você pode não concordar comigo, mas eu praticamente não gosto de gato. Mas talvez vai alguém que goste aqui. Eu acho o gato um negócio meio frio. Mas tem gente que não concorda, tem gente que acha que gato é muito amoroso. Mas a ovelha, isso é extremo nela. A ovelha é tão extrema porque a ovelha, se você colocar ela no grau de cadeia alimentar, ela seria o bicho mais fraco que existe. Ovelha não pula, só pula cerca no sonho, né? Ela não tem grandes saltos. Ovelha não tem garra, ovelha não morde. A ovelha, ela é uma presa fácil para qualquer tipo de predador na natureza. Então a ovelha desenvolve um carinho e uma dependência desse pastor de forma tão absurda que quando um pastor se vê na necessidade de vender uma ovelha depois de um certo tempo, quando ela já é mais velha, e esse pastor passa algum tipo de dificuldade financeira e ele tem que se dispor de algum elemento do seu rebanho para vender, essa ovelha ela sempre é para o abate. Ela nunca é para tosquia, ela nunca é para reprodução. E por quê? Porque ela não se submete a nenhum outro pastor. Olha que incrível! Por causa do tempo que ela esteve com aquele pastor, ela não consegue se adaptar a um outro pastor. E aí, se você for procurar na internet, às vezes imagens de pastores pastoreando rebanhos de ovelhas, você vai encontrar fotos, por exemplo, de um pastor com alguns cães, né? Que geralmente os cachorros são aqueles que vão ali, que algumas ovelhas são teimosas, eles vão mordendo o pé das ovelhas para manter elas no rebanho. E geralmente nós encontramos fotos de uma dupla de pastores, às vezes alguém mais velho, uma criança, às vezes uma jovem e um menino. Por que a gente às vezes encontra esses dois pastores? Porque o que está acontecendo ali há um rebanho, há um pastor que já está ficando velho e que não vai conseguir manter aquela lida com muito tempo, mas ele tem um problema das ovelhas que não se submetem a outro pastor. E aí, por causa daquele pastor, aquele pastor começa a andar com um co-pastor. E aí, quando ele terminar a carreira dele, por causa da velhice, as ovelhas se submeterão a esse co-pastor, por entender que aquele co-pastor tem vínculo com o pastor delas. No início da igreja, eu brincava muito, isso aqui, eu sempre falo assim, não, o co-pastor de vocês, porque eu não sou pastor de vocês. Nenhum homem é. Jesus Cristo é o nosso bom pastor.
Nós somos, eu estou aqui como co-pastor, como cooperador, como co-participante. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, ai de mim se não pregar o evangelho, porque ele quer se tornar um co-participante da expansão do evangelho. E a ovelha só reconhece a ovelha mesmo, que é ovelha, tá? Eu não estou falando de cabrito, de bode, que quer chegar lá para comer e nem quer estabelecer esse tipo de vínculo. Ela reconhece a autoridade desse co-pastor quando ela enxerga que o co-pastor tem vínculo com o pastor. Isso é um grande exemplo e ensinamento para nós. Num determinado momento em que você, que está caminhando aqui com a gente já há um tempo, identificar que nos co-pastores desta igreja já não há vínculo e nem intimidade com o pastor das nossas almas, é o momento de vocês pularem fora desse rebanho. Porque algo vai dar errado. Porque quando não há submissão, quando o pastor humano não está ali em submissão para aprender com o bom pastor que é Jesus Cristo, algo vai dar errado. João 10, versículo 27, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. A gente vê aí muitas igrejas lotadas, cheias, mas de pessoas que estão seguindo quem? Homens. Não estão seguindo a Jesus Cristo. Não estão seguindo o Evangelho. Também nem estão seguindo esses homens. Elas estão ali atrás daquilo que elas esperam que esses homens podem trazer para elas. Bem, vamos começar a trabalhar aqui os versículos. Salmo 23, Davi já começa assim, olha, o Senhor, Ele é o meu pastor. Ele já começa a identificar o pastoreio de Deus em sua vida. Então, a gente precisa abrir os nossos olhos para um pastoreio que seja segundo Deus. Segundo Deus, que seja segundo a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias 23, do 1 ao 22. A gente está com alguns textos extensos, mas são de muita importância. Olha, o profeta Jeremias vai dizer: ai dos pastores que destroem e dispersam a ovelha do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não a visitastes, e eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, assim diz o Senhor. Deixa eu dar uma pausa aqui. Durante um tempo na minha vida, eu pertencia a uma igreja em que eu via muita guerra de vaidade entre pastores. E aí, havia um pastor nessa igreja ali em Jacarepaguá. A igreja tinha 1.200 membros, uma faixa de 1.200 membros. O pastor era muito carismático. Até que a igreja trouxe um bispo de São Paulo. E houve ali uma briga de vaidade. E aí, esse pastor que era aqui de Jacarepaguá, sem nenhum tipo de preconceito, tá, irmão? Ele era baiano. Ele tinha o ritmo dele. Mas era uma pessoa boníssima. Mas ele era baiano, irmão. Não, ficou estranho agora. Era bom, mas era. Não, ele tinha o ritmo dele e era baiano. Ele não era um cara mais devagar, né? Geralmente ele não tinha muitos compromissos pela manhã, mas era um homem de Deus. Era uma característica dele. Quando esse bispo chegou no Rio, o que ele fez? Ele deu aí a igreja tinha uma rádio muito conhecida. Ele falou assim: vou dar um programa de rádio para você. Você vai ter um programa de rádio. Qual foi o horário que ele colocou esse pastor para apresentar? 6 horas da manhã. Ele sabia que não ia. Ele sabia da característica dele. Ele sabia disso. E várias vezes ele não foi fazer o programa mesmo. E aí ele ligava para o apóstolo: ó, tá vendo? Ó, quis honrá-lo. E aí fundou-se a igreja. Esse bispo tinha uma outra pastora, uma esposa que também era bispa. Ele fez que tiraram o bispo daqui, mandaram lá para o Nordeste. E para colocar a mulher dele ali na igreja de Jacarepaguá. A igreja tinha faixa de 1.200 a 1.300 pessoas. Onde essa igreja está hoje? Em lugar nenhum, porque essa igreja fechou. Uma igreja de mais de 1.000 pessoas fechou as portas. Por causa de vaidade, em guerra entre pastores, entre um bispo que tinha mais poder administrativo. E veja o que Deus está falando aqui. Vós dispersastes as minhas ovelhas,
e as afugentaste, e não as visitaste, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e eu as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Mais uma pausa aqui para falar sobre o que o Mateus falou na hora da oferta. Quando diz assim, e se você não ofertar, e se essa igreja fechar, ela vai fechar. Veja que Deus está cobrando uma ação do pastor em relação ao pastoreio. Ele traz um julgamento, uma condenação sobre aquele pastor que afugenta e que espalha e dispersa o rebanho, mas ele dá garantia que aquelas que são realmente ovelhas e que conhecem a voz de Jesus Cristo, nenhuma delas fica perdida. Porque o que ele está dizendo? Vocês a dispersaram, vocês as afugentaram, mas eu mesmo vou buscar. É isso que Deus está falando. Ele vai dizer, e levantarei pastores sobre elas, que as apacentem, nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, praticará juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir, e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Os profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Veja, ele está dizendo, olha, os pastores estão fortalecendo as mãos dos maus. E esse é o evangelho que a gente tem visto e vivido. A gente tem visto pastores que fazem com que pessoas não convertidas, pessoas não regeneradas, crentes não transformados, crentes que não morreram e não nasceram de novo, se sintam bem, se sintam em condição de estarem na igreja dizendo que são cristãos, quando na verdade estão trazendo princípios de Sodoma e Gomorra para dentro da casa do Senhor. E esses pastores têm afagado a alma desse povo, dizendo, não, você é especial para Deus, não, você é isso, você é aquilo, mas não é. São pastores que se corromperam para agradar a população. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, eis que lhes darei a comer losna, que é veneno, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras do profeta. Perdão, gente, aqui mesmo. Desculpa, te esqueci de tirar o áudio. Não deem ouvido às vozes dos profetas que entre vós profetizam, fazem-nos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu,
Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração nos últimos dias entenderei isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então fariam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. O que Jeremias está falando aqui? Essas palavras é a respeito dos últimos dias. Esses homens talvez nem estivessem entendendo aquilo que Deus estaria colocando em seus corações, porque eles ainda esperavam a chegada do Messias, porque na verdade quando Jesus Cristo chegou à terra, os últimos dias já foram inaugurados. Nós já estamos nos últimos dias, desde que Jesus Cristo, porque a gente vincula últimos dias até simplesmente quando a volta de Jesus, mas Jesus Cristo já trouxe o ápice dos séculos, dos dias, ele inaugurou o final. Jesus Cristo inaugurou o fim. E veja que ele está falando, olha, de pastores que falaram em nome do Senhor e Deus nunca mandou dizer, irmão. Toda a igreja sabe aqui, porque nossos 3 filhos, o Bruno, o Nicolas e João, são filhos adotados. Todos aqui sabem que eu sou estéril, que eu não pude dar filhos naturais para Ives. Mas há um temor no coração da igreja de um valor que se colocaram para certos cargos e nomes da igreja, que as pessoas temem mais a homens do que a Deus. E às vezes a pessoa fala, eu sou profeta, como se tivesse uma coisa, uma áurea, uma sobrenatural para a vida da pessoa. Porque durante, irmão, anos na igreja, eu vi várias vezes a gente sair de um culto e várias pessoas meterem a mão na barriga da Ives e orar por ela e dizer que Deus iria abrir o ventre dela e dizer que a Ives teria filho. Isso foi muito tempo, irmão, aguentando isso, ouvindo isso, até que um dia eu recebi o resultado de um exame dizendo que eu era estéril. Não era minha esposa, era eu. E aí quando eu recebi aquele como é que dá o nome? Sei lá, aquele resultado, diagnóstico. E aí o pastor falou assim, Santos, você vai pregar? Eu estava com aquilo entalado, meu irmão, na minha garganta, entalado. E antes da pregação eu agradeci a igreja. Eu prestei conta da minha vida à igreja. Eu falei, irmãos, eu quero agradecer a todos que oraram por nós, para que nós tivéssemos filhos. A todos vocês que oraram, colocaram mão na barriga da minha esposa, dizendo que Deus a estava curando, que Deus iria abrir o ventre da minha esposa. Eu quero dizer para a igreja que o estéril sou eu, mas vocês nunca profetizaram para mim. Mas eu também não quero que profetize agora. Eu só quero que vocês deixem a minha mulher em paz. Foi isso que eu falei para a igreja. Cadê aquela ruma de profeta? Cadê, irmão? Porque se fosse no Velho Testamento, todos estariam mortos. Todas aquelas mulheres e homens que oraram pela Ives estariam mortos. Todos. Porque eles estão falando em nome do Senhor, sem Deus nunca ter dito uma palavra. Abrem a boca para profetizar algo que Deus sequer falou, algo que Deus sequer disse. Veja a importância e a seriedade de você pastorear a igreja segundo os desígnios do Senhor. O Bira vai descer as águas do batismo dia 29. Bira, ele perdeu a esposa há um tempo atrás, ele não está aqui hoje. E quando eu estava conversando com ele no gabinete, a gente conversou sobre aquela música que fala, levanta, quem te prometeu garante, esse mal não é para a morte. Ele falou assim, pastor, se você soubesse a raiva que essa música me causa, porque quando a minha esposa estava doente, ele falou assim, foi minha primeira namorada, pastor, foram 22 anos de casamento, e ele perdeu ela há pouco tempo. Ele falou assim, eu cantava essa canção, eu chorava, porque eu cria que essa canção era para mim, mas não era, porque Deus resolveu levar. Então, e agora está na moda as pessoas cantarem canções, e como o povo evangélico crente dá mais valor a cantor do que pastor, e a música do que a palavra, está na moda agora, inclusive, cantar e colocar assim, assim diz o Senhor. Eles botam isso na letra. Não, porque Deus mandou eu te falar. Mandou? Quer dizer que solta uma palavra a ermo para todo mundo, e aí não acontece. Quem é que resolve isso? Quem é que resolve isso, meu irmão? Nos últimos dias, meu irmão, escreve o que eu estou te falando, esse grupo de pastores vai se ver com o Senhor, porque são profetas que estão trazendo contaminação e mentira para dentro da casa de Deus.
E aí no versículo 1, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, o sentido exato desse texto, quando você vai para o original, é: o Senhor é o meu pastor, de nada eu sinto falta. Quando você pega ali a Bíblia de Jerusalém, a NVI, que é uma Bíblia mais, assim, de todas as versões, a NVI é que mais também se assemelha. A ideia é essa: não é o Senhor é meu pastor, eu vou ter o que eu quiser. Não, o Senhor é o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Então o pastor, ele gera estado de saciedade em suas ovelhas. Elas não sentem carência de alimento, elas não se sentem desnutridas por falta de alimento. João 10, de 9 a 14 vai dizer: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Muita gente acha que esse ladrão, a gente já trabalhou aqui, que esse ladrão é o diabo, e não é. Esse ladrão não é o diabo, esse ladrão é o pastor, é o falso pastor. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Mas o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e dela sou conhecido. Quando Deus é o nosso pastor, nós não sentimos falta de nada. Mas roubaram o meu carro, mas eu tenho tudo, porque Deus é tudo na minha vida. Eu perdi a minha casa, tudo bem, mas eu ainda tenho tudo, porque Deus é tudo na minha vida. Eu perdi a minha saúde, não, mas eu ainda tenho tudo, porque Deus é tudo na minha vida. Porque eu entendendo que é perdendo que eu encontro, porque se eu quiser usar a minha vida para encontrar, eu vou perdê-la. É isso que o texto diz: aquele que quiser achá-la, perdê-la, mas aquele que quiser perdê-la, a achará. Se Deus é tudo na minha vida, por mais que as coisas saiam da minha vida, às vezes dá uma falha aqui no português, eu ainda assim não terei palavras de murmuração na minha boca, não terei palavras de questionamento, porque há uma coisa que ninguém pode nos tomar, que é Deus, e que é tudo na nossa vida. O Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Versículo 2, ele vai dizer: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Preste atenção, irmão. O pastor, a ovelha, ela é um bicho engraçado, porque a ovelha está sempre assustada. A ovelha é um bicho que ela tem um terror dentro dela, ela tem medo de tudo, ela tem medo até dela. Se der mole, ela se assusta até com a própria imagem dela. Ela é um bicho sempre assustado, por essa falta de defesa que ela tem na natureza. Não tem garra, não tem nada. Então o pastor, ele gera uma situação, um ambiente de tranquilidade, para que essa ovelha venha se alimentar. Mateus 11, 28, 30 ao 30 diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, Jesus Cristo vai estar dizendo aqui: olha, aprendam de mim, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É assim que nós nos alimentamos no Senhor, é com leveza, é com tranquilidade. Mas tem ministério que parece que a pessoa só quer atribular a vida da pessoa. A pessoa se converte, desculpa, nada contra, que a Vitória tem que subir um monte. E isso não subiu um monte, e aí eu já não sei. Cumpriu, 57 mergulhos no rio Nilo. Nilo é da Índia, né? Não, na Índia, é Nilo? Da Índia não. Nilo é qual? A Índia é qual? Aquele rio sujo, de cavalo morto. Aí a pessoa fala assim: mas eu faltei na 48ª, e aí perdeu a benção. A pessoa fica aflita, a pessoa nunca sabe quando ela vai ser merecedora. E toma ali propósito, e jejum de Daniel, e jejum de Melquisedeque, e jejum de Moisés, e jejum de Arão, e jejum de não sei o quê. A pessoa nunca se sente numa condição, fala assim: poxa, mas Jesus simplesmente não pode me alimentar?
Eu não posso simplesmente chegar na igreja e ouvir uma palavra que alimente a minha alma. Eu preciso fazer alguma coisa para que eu tenha que merecer. Não, Deus não pode me oferecer nada. Não, toma aqui, meu filho, vem se alimentar da minha palavra. Não, eu sempre tenho que estar afligido com alguma coisa. Eu sempre tenho que estar sacrificando alguma coisa para poder ter o básico da vida cristã, que é o alimento, que é a palavra do Senhor. O bom pastor gera repouso para o seu rebanho, para que esse rebanho possa se alimentar. Ives, Ana Paula, na época, lá em Caxias, uma jovem de Caxias faleceu com câncer, a Joyce. A mãe, é claro que, olha como é que é a falta de substância bíblica, eu gosto. Mas quando a Joyce morreu, a mãe da Joyce, a Solange, chegou para a Ives, eu estava perto, ela tinha mais intimidade com a Ives, ela, eu estou com muito medo, porque uma mulher de Deus, eu falei, só se for Baal. Ela falou para mim que o que eu estou esperando para tomar a posição, se não foi suficiente Deus ter matado só uma filha minha e mandou me avisar que eu ainda tenho uma outra filha. Eu falei, que é isso, cara? O que é isso? E ela atormentada com essa mensagem no coração por causa de uma irmã da igreja que você, quando é que você vai tomar posição? Vai esperar perder outra filha? O que é isso, meu irmão? Jesus Cristo traz repouso para a nossa alma. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. A gente entra em igrejas aí, meu irmão, que a pregação e o fardo é mais peso do que quando a pessoa vivia no candomblé e na umbanda, meu irmão. Marcos 6, de 30 ao 32. Às vezes você pode falar assim, pastor, mas você está falando isso porque... Não, a gente tem que ter desafio. Porque eu vivi essa experiência, meu irmão. Eu vivi, sabe aquela coisa que você nunca tinha um culto leve? Você nunca tinha um culto que você entra, opa, vou lá para cultuar e vou sair. Não, sempre tinha uma coisa para fazer. Sempre tinha um desafio. Sempre tinha um projeto. Sempre tinha um trabalho. Quando você achava que aquilo ia acabar, pá, outro. Aí a obra acabou, pá, outro. Eu falei, meu Deus, quando é que a gente vai poder ser igreja? Sempre tinha um negócio e que afligia demais a igreja. Não estou dizendo que a igreja não tem que ter obra, tem que ter. Mas isso não pode sufocar a igreja. Isso não pode roubar o nosso momento de comunhão. Veja isso, Marcos 6, 30 ao 32. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Olha, os apóstolos chegaram atônitos para Jesus. Jesus, a gente está pregando. Jesus, a gente está curando. Jesus, a gente está amparando o povo. Jesus, a gente está fazendo tudo o que o Senhor ensinou. Veja que Jesus diz: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, descansem um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. Jesus Cristo olha para aqueles apóstolos, enquanto homens, e fala assim: Jesus, a gente está trabalhando na tua obra, Jesus. A gente está fazendo muito. E aí Jesus Cristo olha para eles, e ele sabia que nunca ia parar. Sempre tinha gente precisando. Jesus falou assim: vem, vamos descansar. Vamos ali, vamos descansar. Sempre vai ter gente com fome. Os pobres sempre estarão entre nós. Vamos descansar, vem cá, vamos comer. Ele talvez algumas pessoas esperavam que Jesus falasse: não, vai lá, vai para o povo. Mas aqueles homens precisavam disso. Eles precisavam de ter um momento com Jesus Cristo e um momento de restauração para o seu próprio corpo físico. E quantos irmãos que a gente vê aí, irmão, com cara de aflito, porque a religião está desgastando. Sabe qual é o termo que a gente usa? O ativismo religioso. As pessoas confundem servir a Deus com ativismo religioso. A pessoa está ocupada, não porque eu estou no jejum, não porque eu estou no ministério de louvor, não porque eu estou no ensaio, não, e você está indo para agora, não, agora eu estou indo como diácono, e hoje eu estou indo como professor. E a pessoa acha que está servindo a Deus, entra na igreja, ela canta, ela toca, ela varre, ela aperta a mão dos irmãos, e aí quando o culto acaba, quando ela parar para pensar, ela vai descobrir que a única coisa que ela não fez foi adorar a Deus. Ela fez tanta coisa na igreja, ela só não conseguiu adorar. Porque ela acha que esse ativismo religioso, não vamos fazer congresso, não vamos fazer isso, não vamos fazer isso. E acaso, fluindo e ruindo. E a pessoa está na igreja. Isso não é servir a Deus. Pode até ser uma expressão, mas o reino de Deus não se reduz à igreja. Continuando. Versículo 2. Ainda, o texto vai dizer que ele nos leva a águas tranquilas, irmãos, tranquilas. A ovelha, ela é um bicho tão assustado que muitas das vezes o pastor, ele precisava represar a água do rio
para que ela não ficasse muito assustada com o barulho das correntes da água. Ele levava ela a lugares de águas tranquilas, irmãos, para que ela pudesse perder aquele medo, aquele sentimento de terror, aquela coisa do susto, aquela coisa tipo assim, serve a Deus, não foi e perdeu a salvação. A pessoa fica desesperada, perdi a salvação, perdeu. Perdeu onde? Não sei, mas tu perdeu. E vai manter na igreja num visgo. Mas o bom pastor não, ele leva as ovelhas a águas tranquilas. Ele faz a ovelha entender que quem nos dá essa certeza da salvação não são as minhas ações, é o que ele proporciona para mim. Amém, irmãos? Jesus Cristo é esse bom pastor, irmão, que apacenta os redimidos de modo que não falte nada. Por isso que todo o mérito é para Jesus Cristo. Todo o mérito é para Jesus Cristo. Nós recebemos a promessa por causa de Jesus Cristo. Apocalipse 7, 16 e 17 vai dizer: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Há um pasto reservado para nós na eternidade, de uma coisa, e nunca mais sentiremos fome, nunca mais sentiremos sede, porque aquele que veio como ovelha hoje se senta como pastor, e ele irá pastorear as nossas vidas para todo sempre, meu irmão. Nunca mais choro, nunca mais sofrimento. Estaremos em águas tranquilas, irmão. Estaremos diante do Senhor. E aí veja, o rei Davi, ele dá essa premissa do pastor: olha, e diante disso tudo, quando você ouve o que o pastor faz pela sua vida, o que isso gera em nós? Versículo 3, ele me restaura as forças, ele me restaura o vigor. Porque uma ótima técnica para você manter a igreja presa ali, os membros presos, é fazer com que eles sempre se sintam devedores, sabe? Ou quase prestes a cair no inferno, se sintam fracos. Você precisa fazer a campanha para se fortalecer. Você precisa fazer o propósito para se fortalecer. Você precisa dar essa oferta para se fortalecer. A pessoa está sempre dependendo disso. Não, mas o que me restaura o vigor é a promessa dessas águas tranquilas. O que me restaura o vigor é a promessa da eternidade. Quando a Bíblia vai dizer: olha, pensai nas coisas lá do alto, não das coisas que são aqui da terra. Pense nas coisas lá do alto. E não se engane, meu irmão, não somos somente velhos que precisam ter o vigor restaurado. Todos nós, do mais novo ao mais velho, todos nós experimentamos cansaços no nosso modelo, mas experimentamos. Eu vejo meus filhos em período de prova, é o cansaço deles. Alguns jovens, ainda estão fazendo o Enem. Estive na programação de finalização do Enem, eles colocaram lá: vocês fizeram 50 redações, não sei quantas mil questões, só que vocês estão preparados. Quando eu olhei aqueles dados que o professor botou lá no telão, eu falei: caraca, eles fizeram tantas mil questões, meu irmão. Aí tu vai olhando para aqueles jovens, aqueles adolescentes, eles sai pálido, irmão, parece que não tem vida. Eles saem da sala assim, ó. Isaías 40, 29 ao 31. Ele dá força ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços certamente caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Uma coisa é eu achar que depende da minha força, uma coisa é eu achar que depende do meu trabalho, não que não tenha que trabalhar, mas uma coisa é eu trabalhar achando que depende de mim, que depende de eu estar lá, que depende. Outra coisa é eu trabalhar com a convicção: depende do Senhor. É Ele que faz, é Ele que opera o querer e também o efetuar. Tudo é por Ele.
E ainda no versículo 3 ele vai dizer: ele me guia por veredas da justiça por amor do seu nome. Veja. Ih, me enrolei aqui, hein? Senti o Lúcio agora na Copa. Vocês lembram? Não esqueci a Copa. Pode? Tem. Não, sem unção nenhuma. Um dia cai. Tá bom, já caiu na minha lábia, já tá ótimo. Irmão. Essa ovelha que agora está alimentada, já está alimentada. Está tratada pelo pastor. O que Davi vai dizer? Ele vai guiar essas ovelhas por veredas, por caminhos de justiça. Efésios 2:10 vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Salmo 25, do 8 ao 13 vai dizer: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos por causa do seu nome. Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Deus nos chamou para honrar o seu santo nome. E às vezes as pessoas têm dificuldade, e tem gente que é descarado, só ora pedindo bênção. Tem gente que às vezes tem tanta dificuldade de se relacionar com um Deus abençoador, que só ora pedindo perdão e misericórdia: por favor, Deus, não me fulmine. Que ele também se sente, tipo assim, ele entende a justiça de Deus, e ele fala: não mereço nada, eu tenho que ser pobre, eu tenho que ser um desgraçado, eu tenho que ser um miserável. Não, irmão. Não é isso. Não é isso, irmão. Nós não merecemos nada, mas isso também não nos coloca em condição de indignar, porque Deus é um Deus abençoador. Veja esse texto de Daniel, como é que ele une perfeitamente a oração que honra a Deus com a oração que pede a bênção. Veja, Daniel está pedindo uma bênção, ele está nos ensinando a pedir uma bênção para nós, a fim de que através dessa bênção o nome dele seja honrado. Daniel 9:19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Veja, olha o que Daniel está dizendo: Senhor, não demora, Senhor, nos abençoa, Senhor, nos perdoa, não por causa de mim, mas por causa do Senhor mesmo, porque as pessoas sabem que nós somos os teus filhos, esse povo é conhecido pelo teu nome, então por amor a ti mesmo, Deus, nos abençoa. Olha que lição que Daniel nos aponta um caminho de como orar pedindo bênçãos para mim, de forma a que o nome de Cristo seja glorificado. Você pode pedir, mas de acordo com que o nome de Deus seja glorificado. Versículo 4. E aí a gente pode ir para o vídeo. Eu acho que vai ter que fechar o... Não sei se vocês baixaram. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. O que acontece, irmãos? Acho que anteontem, eu estava vendo um programa na TV Brasil, e eu acho que era Jerusalém Selvagem, falando de animais que viviam no deserto. Israel Selvagem, né? Falando de animais, de ecossistema, não era nada de religioso não. Mas eles falavam sobre esses animais, aí falavam sobre um felino que de repente sumiu. Eu achei engraçado essa parte do programa. Era um felino que cresceu muito, a população do felino, muitas pessoas morreram e do nada os felinos sumiram, do nada. Não, alguém deve ter falado: gente, ou some eles ou some o povo, né? Porque acho que se multiplicaram demais. Eu não sei se era onça, se era tigre. E aí, quando os pastores levavam essas ovelhas até as fontes de água, no caminho, quando você vê a geografia ali de Israel, você vê muitas montanhas, muitos vales. Você sabe o que é o vale, né? O vale é aquela parte lá embaixo no encontro de duas montanhas. Muitos precipícios e também muitos animais e também muitos salteadores. E é desse vale da sombra da morte que Davi está dizendo: olha, Senhor, ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor, o Senhor está comigo. Lendo mais uma vez, João 10, 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu, Ele é maior do que todos e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. Olha o que ele está dizendo aqui. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e ninguém pode fazê-las perecer, porque elas têm vida eterna. Porque ninguém nos tira da mão do Senhor. E por que eu tenho essa segurança ao andar no vale da sombra da morte? Porque eu sei que Ele está comigo. E por que eu sei que Ele está comigo? Porque se eu sou ovelha do Senhor, eu ouço a voz do meu pastor. Eu queria passar esse videozinho aí, antes da gente continuar a pregação. Vamos colocar aí? One more time. Vocês são pessoas tentando puxar mais ovelhas. Alguns já devem ter visto esse vídeo, né? Mas você está falando vem cá, mas não é, porque eles falam inglês. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. It's so nice. Oh my God. This is amazing. One more. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Isso é maravilhoso. Acho que é a frase mais correta do vídeo. It's amazing. Isso é maravilhoso, irmão. Olha como é que as ovelhas reconhecem. E isso é uma técnica usada pelos pastores. Eles cantam. Porque você vê que algumas pessoas, alguns outros chegaram ali, não sei o que elas estavam falando, e a ovelha não arredava o pé. Não arredava o pé. E quando eu assisti esse vídeo, eu lembrei de Pedro. Quando chega para Jesus Cristo, e Jesus fala assim, Pedro, se você está descontente, vai embora também, Pedro. Pedro não arreda o pé, meu irmão. O que Pedro diz? Senhor, eu vou para onde? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. A gente só se movimenta, irmão, segundo a voz do nosso pastor. Ele disse vai, a gente vai. Ele disse fica, a gente fica. Elas nem deram bola para aquelas pessoas antes, irmão. Quando ele fazia, sei lá quem está falando, as ovelhas, isso é lindo, irmão. Assim tem que ser na nossa vida, irmão. Pararmos de ouvir qualquer pessoa que fica jogando, não porque isso, não porque isso, aí a gente vai por qualquer vento de doutrina, por coisas que não são condizentes com a palavra do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. As ovelhas ouvem a voz de Jesus Cristo. Essas ovelhas ninguém arrebata da mão de Deus. Você vai ver muitas pessoas aí que já estiveram na igreja, que hoje estão desviadas porque nunca ouviram a voz do pastor. Estou falando do pastor humano, não, de Jesus. Confiaram no homem, confiaram na pregação do homem, depositaram a fé dela no homem, e aí o pastor caiu, ou adulterou, ou o pastor era desonesto, e de repente, blum, tudo ruim. Porque elas nunca discerniram qual era a real voz de Jesus Cristo. Romanos 8, 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia ou perseguição,
ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. E por que, irmão, que ninguém é capaz de nos tirar da presença de Deus? Ninguém. A única possibilidade que eu enxergo de uma pessoa sair do Evangelho é no texto de Hebreus, quando a pessoa apostata da fé. Quando ela apostata da fé e ela nega. Agora, não, ela caiu. Não, ela se desviou. Não, nunca foi crente. Nunca foi uma nascida de novo. Nunca foi uma pessoa que do nada jogou, quebrou tudo. Porque a gente tem pessoas que são desviadas, que você ainda enxerga um receio, um temor. A pessoa está vivendo um momento de fraqueza, mas a pessoa sai da igreja e bota para quebrar, irmão. Eu estava na igreja, não sei o que, agora não quero saber. Eu vou para noitada, eu vou encher a cara. Nunca foi crente. Nunca foi uma lavada e uma remida do Senhor. Eu até entendo que tem pessoas que passam por um momento de fraqueza, mas tu vai, conversa com a pessoa, o que a pessoa diz? Não, eu sinto falta da igreja, eu não tenho forças. Não, eu sinto falta, um dia eu ainda vou voltar. Você percebe que ainda lá há um temor, uma expectação, como diz Hebreu, uma expectação do ardor, do fogo do juízo. Mas uma pessoa que vira a cabeça nunca foi crente, meu irmão. Essa pessoa não perdeu a salvação não, meu irmão. Perdeu não, porque ela nunca teve. Nunca teve, porque a salvação é um tesouro que ninguém pode medir o seu valor. Como é que uma pessoa troca por nada? Não se troca, meu irmão. João 10, do 10 ao 14. Por que ninguém nos separa do amor de Deus? Porque Jesus Cristo vai dizer, olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele pode estar andando com o rebanho, mas se aparecer um felino, uma onça, ele vai pegar aquele porrete e bum! Ele vai expor a sua vida para proteger o seu rebanho. Mas o mercenário não. O mercenário, ele mete o pé. O mercenário, ele sai fora. O mercenário, ele não visita o enfermo da sua igreja. O mercenário, ele não se preocupa como é que está com o casamento da sua igreja. O mercenário, ele quer saber se o salário do pastor dele está caindo na conta dele ou não. O mercenário, ele quer saber se a igreja está cheia ou não. A igreja hoje aqui está bem assistida. Mas eu preciso olhar para a igreja e sentir falta dos meus irmãos e mandar uma mensagem. Falar assim, irmão, está tudo bem? O mercenário, ele se contenta se a igreja está cheia. O mercenário, ele se contenta se a igreja dele está cheia e na verdade é quase um shopping. Porque é isso hoje que as igrejas estão virando. Não por causa da questão não estou falando da questão do comércio. Eu estou falando do rodízio. Estou falando do rodízio de gente. Graças a Deus, irmãos, nós estamos alcançando uma estabilidade aqui, de pessoas que firmam raízes. Mas você entra em igrejas agora, que você vai lá. Quando você voltar daqui um ano, aquela igreja vai estar cheia, mas você não vai encontrar mais ninguém que era de lá. Porque há um rodízio de gente. O mercenário, ele não se preocupa se as pessoas do passado ainda estão lá. Ele só se preocupa se a igreja está cheia. Se a igreja está cheia, para ele está tudo bem. Se os 300 que estão no culto de hoje não são os 300 do culto de ontem, ele não está nem aí o que aconteceu com esses 300. O que ele quer saber é que tem 300 na igreja. Porque ele está preocupado com o volume e não com as vidas que estão lá. Ele está preocupado com as carteiras que entram e não com os trabalhadores que conquistam o seu salário e que derramam a sua oferta. Compreende isso, irmão? João 14, 18. O Senhor dá-nos uma promessa. Jesus Cristo diz no versículo 4, olha, por que eu não temo mal algum? Porque tu estás comigo. João 14, 18, qual é a promessa de Jesus? Não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós. É a promessa que Jesus empenhou e que ele tem cumprido. Ninguém fica sozinho. Não vos deixarei sós.
Tem pessoa que fica assim, uma vez eu vi uma ministração que fala assim, cadê minha promessa? Cadê minha promessa? Cadê minha promessa? Cadê minha promessa? Aí a pessoa fica botando um montão de promessa que Deus não fez, um montão de promessa que Deus não fez. Agora a promessa que Ele fez, as pessoas não valorizam, que é a sua companhia, que é estar do lado dele nessa jornada. Essa é a promessa que Ele fez: não vos deixarei órfãos. Mateus 28, versículo 20, Ele diz que estará conosco, nos ensinando a guardar todos os seus mandamentos. E Ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele está nos orientando. Isaías 30, 21, quer você volte para a direita, quer você volte para a esquerda, uma voz atrás de vocês lhe dirá: este é o caminho, siga. Quando eu li essa passagem de Isaías, meu olho me encheu de lágrima. Ele falou assim: eu vou estar contigo. Se você tiver dúvida se é para a direita ou para a esquerda, uma voz vem no seu ouvido e diz: esse é o caminho, segue. Ele nos ensina, Ele está conosco na caminhada. Ele nos disse qual o caminho seguir, Ele nos ensina a seguir e Ele nos protege na caminhada, porque Ele é o caminho. E olha, irmão, Jesus Cristo, Ele é a porta, Ele é o caminho e Ele é o nosso destino. Ele está presente em todas as etapas da nossa caminhada. Aleluia. Davi vai dizer que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aí ele vai dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, assim, alguns pastores usavam um cajado e uma vara, ou às vezes o cajado ele poderia servir com os dois, porque o cajado tinha aquela forma côncava, não que tivesse algum tronco que fizesse isso. Aquilo ali era moldado no tronco, porque dá para moldar com vapor. Eu não vou explicar isso aqui, mas eu já vi o cara fazendo isso com arco, né, para envergar a madeira. E aí, com aquele cajado, eles defendiam as ovelhas se tivesse que bater em algum lobo. Então a vara, ela serve para correção. Olha que Provérbios diz, 23, 13 a 14: não evite disciplinar o seu filho. Se você castigar ele com a vara, ele não vai morrer. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim o livrará da sepultura. A vara é o conhecimento, a vara é a autoridade. Que os filhos, escreve aí, ó, tópico, bota aí o tópico aí, ó: se eu tomar uma varada, eu não vou morrer. Pode botar aí, vai valer uma bala. A varada que meu pai me dá é justa, coloca aí. Eu lembrei do meu avô, irmão. Uma vez lá em casa, era eu, Fabinho e Leandro. A gente fez uma lama no quintal, mas uma lama. Meu avô tinha reumatismo, aí desce ele, era um gordão alagoano, assim, ó. E a minha casa não tinha muro, era uma cerca. Quem já morou em lugar com cerca aí? Era cerca, era arame farpado e cerca. Meu avô virou para nós três e falou assim: vai na cerca, pega uma vara e faz fila para apanhar. Tu acredita que a gente foi, irmão? Tu acredita que a gente fez a fila? Fizemos, irmão. Quando chegou a vez do Fabinho, o Fabinho falou assim: vum! Passou, meu avô, na hora que meu avô levantou, o Fabinho já tinha corrido. Falei: esse é o esquema. Só que o Fabinho era mais rápido do que eu fiz a mesma coisa, mas uma varada ainda pegou na minha perna. Ele deu e eu, blum, corri. Ah, meu Deus, meu primo Leandro, ele é muito engraçado. Ele parou na frente do meu avô e falou: não vou, por favor, não me bate não. Ele já estava com mais varada acumulada a mim e do Fabinho que não deu. A gente ficava de longe, eu pensava: ah, imbecil. Meu avô, rapaz, ele só parou quando a última folha caiu. A sorte dele que não era de goiabeira, que as folhas caíam rápido. Mas ninguém morreu. Estou eu aqui, hoje sou pastor, tá meu Fabinho lá que está tocando guitarra na igreja dele, está olhando lá que é professor. Ninguém morreu, irmão. Ninguém morreu. A vara do Senhor nos traz consolo, irmão. Agora, eu não vou ler esse texto, porque que horas são? Ih, Jesus. Aquele relógio aí tá certo? Isso. No texto de... abre sua Bíblia lá em Números. A gente não vai ler não, a gente vai fazer uma corrida nesse texto. Eu quero falar sobre uma vara desse texto. Números capítulo 16. Gente, eu vou te falar, eu lendo esse texto, olha, eu gosto muito dos personagens bíblicos, mas assim, na hora que eu estava lendo esse texto, meu coração ardeu, assim, de admiração por Moisés e Arão, porque olha isso, irmão, Números 16, capítulo 16,
Olha isso, eu vou tentar dar uma resumida aqui. O povo estava indignado, aquele pessoal de Corá, de Abirão, estavam questionando Moisés e Arão, dizendo: por que só vocês que vão nos liderar? Vocês falaram que ia levar a gente para a terra queimando leite e mel, até agora a gente não chegou. E Corá falava assim: toda a congregação é santa, todo mundo pode ser líder, todo mundo pode liderar. Aí olha aqui já no versículo 20. Não, eu comecei, 16 lá do início, né? Ele vai falando isso, e aí no meio de um livro aqui, no meio do texto, Deus fala assim para Moisés e Arão, e fala assim: Moisés, Arão, tô vendo o que Corá está fazendo contigo, fica longe dele, vou matar todo mundo. Deus fala assim para Moisés: Moisés, se afasta dele, eu vou matar todo mundo. O que Moisés fala? Não, Deus, tu vai matar o povo todo por causa de um pecado de um? Não, Senhor. E aí Deus fala assim: então tá bom, Moisés, manda o pessoal se afastar de Corá, porque na hora Deus só ia livrar Moisés e Arão e a família dele. Deus fala assim: Moisés, se afasta deles que eu vou matar todo mundo. E aí Moisés fala assim: olha, vamos ver se Deus é conosco ou não, se a terra não se abrir e vos engolir. E você conhece essa história. A terra abre e engole toda a família de Arão. E mesmo depois disso, a Bíblia diz que Deus manda fogo do céu e consome mais de quase 250 mil. E morre. Depois disso o povo fica assim meio assustado. Mas ainda acontece uma outra rebelião. E eles falam: por que só vocês podem nos liderar? Olha, a terra tinha acabado de abrir. E aí Deus fala assim para Moisés e para Arão. Deus devia estar nervoso, irmão. Aí Deus fala assim para Moisés: Moisés, se afasta do povo, eu vou matar todo mundo. Deus estava a fim de matar, irmão. Já na segunda vez, se afasta deles, Moisés, eu vou matar todo mundo. Quando Deus fala isso para Moisés, olha, gente, Moisés era um homem ungido e tinha, olha como é que ele conhecia Deus. Deus fala assim: Moisés, eu vou matar todo mundo. Sabe o que Moisés faz? Arão corre e vai para o meio do povo, pega o teu incensário e sacrifica e salva o povo. Dá a entender que Moisés está afrontando o Senhor, porque Deus fala assim: Moisés, eu vou matar todo mundo. Moisés ouve, já era a segunda. Aí Moisés fala assim: Arão, corre, pega o incenso, sacrifica e pede perdão a Deus pelo povo. E Deus vai lá e perdoa o povo. Olha, meu irmão. E aí, naquele questionamento, Deus fala assim: então tá, manda cada um trazer uma vara. E você, da tribo de Levi, dos levitas, escreve Arão na vara. Amanhã eu vou dizer quem é que tem que pastorear. Porque os pastores só poderiam vir da família de Arão, que é da onde descendem os levitas. E eles estavam questionando: não, por que todo mundo não pode pastorear? Às vezes a pessoa fala assim: por que tem que ser o santo pastor? Eu prego muito melhor do que ele. Mas isso não tem nada a ver com pregar bem ou não pregar bem. Isso tem a ver com aquele que Deus chamou. Cada tribo tinha uma função. E Deus chamou a família de Arão para ser sacerdote. E Deus fala assim: tudo bem, tragam varas. Amanhã a vara que brotar é a vara que eu vou usar. E aí no outro dia está lá a vara de Arão, com brotos e amêndoas maduras. Era um tronco seco. E Deus fez aquela vara brotar. A vara, ela só pode ser usada quando ela é respaldada pelo Senhor. Muita ovelha está sofrendo nas igrejas, tomando varada e cajadada no lombo de pastor que não tem um respaldo divino nas suas ações. São grosserias, sabe? São maus tratos que a igreja às vezes vive e a membresia passa. Continuando, João 10, de 12 ao 13, a gente já falou, vai dizer que o pastor defende as ovelhas, ele cuida das ovelhas. O cajado, ele servia para ser essa vara para defesa, mas ele também tinha aquele formato curvo para buscar a ovelha que tinha caído no precipício, ou que escorregou, ou para puxar a ovelha que estava andando rápido demais. Estava vendo um vídeo no YouTube, aquele arqueólogo Rodrigo Silva da Adventista, ele falou que ele conta uma história que certa vez o povo estava, um grupo de turistas estava andando em Israel, e eles desceram para tirar foto. E aí quando o pessoal estava tirando foto, eles viram que um pastor de ovelhas, geralmente lá na Palestina o pessoal já é rude, eles são rudes assim na forma de falar, já não tem muita instrução. O pastor pegou um pedaço de pau, imagina a cena, todo mundo tirando foto, o pastor tirando foto, o pastor pegou um pedaço de pau, pegou na ovelha e fez pum, quebrou a perna da ovelha. O pessoal ficou ensandecido, revoltado. Aí foram no guia.
Falei, mas não tem nenhum um órgão de proteção aos animais. Ele quebrou a perna da ovelha. Aí aquele guia foi até aquele pastor. E aí ele conta que o pastor fez assim, e eles falam mesmo, eles gritam e gesticulam. Aí ele voltou, ele falou assim, olha, ele quebrou a perna daquela ovelha porque ele disse que aquela ovelha dá muito trabalho para ele. Várias vezes ela fugiu, ficou semanas fora do rebanho. Algumas vezes ela se distanciou e por pouco ela não morreu porque uma cobra ia dar um golpe nela. Várias vezes nós tivemos que tosquear ela e perder a lã sem nenhum valor financeiro, porque ela andava por matas e vinha cheia de carrapicho, e a lã não dava conta, e aquela ovelha era uma ovelha difícil de disciplinar, de domesticar, né? E aí o que ele fez? Quebrou a perna da ovelha. Essa ovelha nunca mais vai andar para longe. E ele falou assim, mas essa ovelha nunca mais vai andar. Ele falou assim, isso aí é um preço que esse pastor vai ter que pagar, porque essa ovelha que não anda, agora ele carrega. Olha o amor de Cristo por nós. Tem momentos na nossa vida, irmão, que Jesus Cristo quebra mesmo as nossas pernas. Tem momentos na nossa vida que a gente toma ações de rebeldia e de pirraça, e que Deus está falando não vai e a gente vai. Deus está falando não faça e a gente faz. Deus está falando não fale e a gente fala. E aí até que vem um momento e acontece alguma coisa, eu falei, cara, Jesus, por que você permitiu isso? Eu falei para você parar. Eu te amo. Eu não quero que você sofra. Eu não quero que o diabo ceife a sua vida. Então é melhor, lembra do texto? É melhor tu entrar no céu sem uma perna do que com as duas pernas no inferno. Tem problema você ficar manca não, eu vou te carregar. Porque foi isso que ele fez com Jacó. Porque Jacó só teve a sua vida modificada quando ele lutou com Deus. E Deus falou assim, eu vou quebrar a tua perna. E Jacó nunca mais andou direito. E dali ele se tornou Israel. Deus marcou a vida daquele homem. Ele marcou, virou um defeituoso. Virou um paralítico. Alguém que puxava da perna, mas teve a sua vida modificada. Nunca mais foi um enganador. Se transformou em Israel. Se transformou em um patriarca. Se transformou num homem que Deus usou. Então tem certas coisas que acontecem na nossa vida, meu irmão, que são disciplinares mesmo, porque o nosso pastor está nos disciplinando. A gente não entende. A gente não entende, Deus fala, a gente não entende. E por amor, Ele faz com que a gente sofra. Para que a gente pare. Para que a gente repense a nossa vida. Versículo 5. E esse versículo 5 é engraçado, que parece que esse texto só tem isso, né? Que todo mundo fica lá, ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. A galera adora essa parte, né? Davi aqui, quando ele vai falar assim, olha, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Na verdade, Davi está dizendo aqui de inimigos mesmo. Esse prepara uma mesa dá o sentido de festa. É aquela sensação de um pastor que saiu para o deserto, carregando o rebanho, voltou, passou pelo vale da sombra da morte e está voltando para casa. E Deus livrou dos bandidos, e Deus livrou dos animais, sabe, de predadores. E quando, eu não sei se você já deve ter viajado. Eu tenho uma sensação assim, quando a gente foi para Franca, foram quantas horas? 12 horas, né? Dirigindo. Irmão, onde fica a sua família? A tua família do teu pai? Itaperuna, irmão. Olha, quando eu vou visitar a família daí, visitar Itaperuna, quando eu estou indo, só tem uma coisa na minha mente: a volta. É muito chão, irmão. Meu Deus do céu. Eu sei que quando a volta, que eu já estou cansado, quando eu chego em Além Paraíba, que eu vou pegar aquela reta para Teresópolis, parece que eu já estou pisando na porta do meu condomínio. Eu falei, estou chegando. Porque é um negócio que é perto, mas está longe pra caramba ainda. Quando eu chego na Brasil, irmão, porque vai descendo, né? Pegar Rio Teresópolis, aí depois eu vou entrar no Austin Luiz, meu coração vai se enchendo de alegria. Alguém que dirige aqui tem essa sensação? Ou é só eu? Coisa da minha cabeça. Eu vou ficando feliz, irmão. Cada pista, quando eu trabalhava em Santa Cruz da Serra, Austin Luiz, eu ia. Quando eu entrava na Brasil, aí eu falava, graças a Deus, Avenida Brasil. Quando eu entrava na Transolímpica, graças a Deus, a Transolímpica. Quando eu descia aqui, eu falei, graças a Deus, Sulacap. Quando eu pegava o Catonho, eu falei, ufa, já estou no Catonho. Cafundá. Quando eu chegava em casa, eu falei, é isso aqui. É dessa alegria que Davi está falando. Olha, Senhor, é uma festa. É uma festa, tu preparas uma mesa. Essa preparar uma mesa não é... Tem gente que vai falar, não, tá vendo que eu vou te dar o bom do melhor. Vai ficar todo mundo vendo, ninguém vai comer. Não é nada disso, irmão. Preparar uma mesa, é um momento de deleite, é um momento de satisfação. E ele vai dizer, e todos vão ver
Fala assim, caramba, aquele pastor voltou. Olha, os inimigos, talvez aqueles que queriam saquear a sua casa, talvez aqueles que queriam saquear a sua família, talvez aqueles que queriam saquear o seu próprio rebanho. Porque você acha que ir pro deserto era coisa boba, irmão? Eram muitos perigos, irmãos. Talvez muitos iam e não voltavam, como muitos de nós que a gente conhece, saem para trabalhar e não voltam. E tudo aquilo que a gente conquista fica para os outros. E é isso que Davi está dizendo: Senhor, tu preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Eles veem o seu cuidado sobre a minha vida. Eles percebem que o Senhor está cuidando de mim. E eu não sei se Davi também estava com a consciência de que estava tendo uma palavra profética em relação a Jesus Cristo, quando ele fala isso, sobre esse banquete na presença dos inimigos. Mateus 25, do 31 a 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em um trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Jesus Cristo, bom pastor, vai chegar no céu. Ele vai abrir as portas celestiais e vai se ouvir aquela voz: levantai, ó portas, as suas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Deus forte e poderoso. E Jesus Cristo vai chegar com o seu rebanho. E quem é o rebanho de Jesus Cristo, meu irmão? É você, sou eu, meu irmão. Jesus Cristo vai na frente e a gente vai louvando. Uma vez, irmão, tem um pastor, o nome dele é Maurão. Ele trabalha muito com criança. Desculpa, irmão, às vezes a pregação dá a impressão de, cara, eu vou chorar agora, e do nada eu mudo. E aí a Vanessa que fala assim: a tua pregação é muito estranha, é meio esquizofrênica, eu acho que a lágrima vai descer, tu conta uma piada. Aí, irmão, o Maurão, ele tinha uns fantoches, e aí ele tinha tipo um boneco e tinha uma ovelha. E aí o bonequinho cantava assim: é bom, é muito bom ter Jesus no coração. Quem é antigo aí com essa música, né? Andar com ele, juntinho dele. Aí tinha um fantoche da ovelhinha. Aí ele canta, e o nome da ovelhinha era Mé. Aí o fantoche fala assim: canta agora, Mé. Aí a ovelhinha, o boneco fala assim: Mé, 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 Mé. Irmão, eu estava lendo esse texto, irmão, eu imagino, irmão, Jesus Cristo chegando, o bom pastor da nossa vida, chegando aqui: Pai, estou chegando aqui, ó, as ovelhas que tu me deste, ninguém tirou da minha mão, porque foi o Senhor que me deu. Estão todas aí comigo. Cadê a ovelha? E a gente chegando, meu irmão, e louvando Jesus Cristo para a eternidade. O rebanho de Jesus Cristo entrou no céu. Ninguém tomou, ninguém arrebatou as nossas vidas, porque Ele cuidou de nós, porque Ele não é mercenário, porque o seu cajado, a sua vara trouxe consolo para a nossa vida, trouxe direção para a nossa vida, trouxe proteção para a nossa vida. E por mais que o diabo, e por mais que Satanás estivesse rugindo como um leão, buscando a quem quisesse tragar, todas as vezes que ele se levantou contra as nossas vidas, ele olhou para nós e viu uma ovelhinha muito assustada, muito desesperada, sem nenhum tipo de defesa. Mas quem é que estava do nosso lado? Quem é que estava, meu irmão? Jesus Cristo com um mega de um porrete, e falou assim: vem aqui que para ver se vocês vão dar esse teu chifre. E é por isso que Satanás é sempre derrotado. E é por isso que ninguém nos tira da mão de Jesus Cristo, porque tem uma vara na mão dele, meu irmão, tem um cajado. Ele é o bom pastor das nossas vidas. Aleluias. Como Jesus é bom, irmão. Unges a minha cabeça com óleo. Tem umas teorias aí de ovelha que bota óleo para defender de mosca, mas na verdade esse óleo que Davi está dizendo, esse ungir com óleo, pessoal, que às vezes a pessoa lê um texto, irmão, cuidado com o que você lê. Uma vez eu vi um montão de gente reproduzindo um texto, dizendo assim: não, porque quando as mulheres entraram no túmulo de Jesus e viram o lenço dobrado, e aquilo significava que o dono vai voltar, e que não sei o quê, qualquer... Irmão, eu vou te falar, é bonito, mas não achei em lugar nenhum, não existe na cultura judaica, não existe. Aí as pessoas inventam os textos. Aí eu já li um texto assim: não, o Senhor unge a ovelha com óleo para espantar as moscas, os bichos. Mas não é isso.
Davi está relatando a chegada dele na casa. Ele está falando de um banquete para alguém que acabou de chegar, que está sendo bem-vindo, e ele vai dizer: tu vais me ungir com óleo, porque isso era um costume do povo da Palestina. Está lá em Amós 6. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos. Então eles tinham um costume, por exemplo, chegou um visitante na minha casa, o anfitrião, ele chegava lá e perfumava. Ô, rapaz, que alegria, vem cá, toma aqui passar um óleo na sua cara, um perfume, te deixar perfume. Hoje eu acho que para nós seria uma ofensa, né? Oi, Sandro, vim te visitar, vem cá. Mas eu acho que apesar que o Davi não. O Davi faz isso. O Davi chega lá em casa e rouba os meus perfumes. Ainda bem que os meus perfumes são tudo barato, que eu mando fazer, tudo 30, 40 reais. Mas era um costume deles, ungir o visitante. É isso que aquela mulher, lá em Mateus 26, 6, Marcos 14, Lucas 7, faz com Jesus Cristo. Por que aquela mulher unge Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é convidado para uma casa, o anfitrião recebe Jesus Cristo, e aquela mulher olha para Jesus e fala: esse cara não vai ungir Jesus Cristo não? Porque era costume deles. E ela vai lá e derrama o perfume sobre Jesus Cristo. E no versículo 6 ele vai dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que é a casa do Senhor? Quando Davi está dizendo isso aqui, ele está falando do tabernáculo. Mas Apocalipse diz que não haverá mais tabernáculo. Hoje nós somos a casa do Senhor, mas há uma morada para mim e para você. João 14, 2 diz: na casa do meu pai há muitos aposentos ou moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar lugar. Agora veja que está escrito em Apocalipse 21, do 3 ao 5. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará de todos os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e são verdadeiras. Certamente, irmão, é por isso que Davi está dizendo: certamente. Deus está falando assim: escreve isso, vai acontecer. E aí Davi diz: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para toda a eternidade. Como o nosso Jesus Cristo é um pastor por excelência, como Ele é um pastor bondoso e que nos ama, irmão. Eu quero encerrar esse culto, chamar o ministério de louvor aqui, os músicos. Eles vão cantar aquela música Ousado Amor. Eu deixei uma coisa aqui para o final para falar para vocês. Havia uma coisa, irmão, que os pastores das ovelhas faziam sempre, toda vez que eles chegavam de uma jornada, havia contagem das ovelhas. Ele queria ter certeza se todas que saíram voltaram. Se ele fazia todo dia, toda vez que ele voltava para o aprisco, ele contava uma por uma. E aí Jesus Cristo, lá em Mateus 18, ele vai dizer: o que vocês podem me dizer de um pastor de 100 ovelhas, que tendo contado elas, deu falta de uma, e deixa as 100 no aprisco e vai atrás dessas ovelhas? Assim Jesus Cristo é na nossa vida. Ele pode ter uma igreja, não, ele não, né? Mas se ele fosse pastor humano aqui, ele poderia ter uma igreja de 1000 pessoas. E se ele não ficaria satisfeito de olhar para a igreja, a igreja está lotada hoje, hein? Faltou só uma para fazer 1000, mas tudo bem. Tinha 999 no coração de Jesus Cristo? Não. No coração de um bom pastor? Não. Ele iria atrás dessa ovelha. São 999, não são 1000. São 99, não são 100. Ele vai atrás da ovelha perdida. Ele sempre vai. Ele nos ama, irmão. E qual é a minha proposta para todos aqui nessa noite? Eu sei que esse salmo está em cima
de muitas estantes. Muitas pessoas, sabe, tem esse salmo, tem essa poesia sobre esse pastor. Mas o que Deus quer não é isso. Ele não quer que a gente tenha informações técnicas sobre ele. Ele não quer que a gente tenha um texto mágico, um texto poderoso sobre ele. Não é para que a gente tenha uma poesia sobre Deus, sobre o Senhor. É para que a gente tenha o Senhor da poesia. Não é para ter um texto, é para ter o Deus do texto. Não é para ter um salmo sobre um pastor, é para ter o pastor desse salmo. É para pertencer a esse pastor. E o convite nessa noite que o Espírito Santo faz ao nosso coração é que nós ouçamos a voz do bom pastor.